Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 2 da apostila Gestão e Análise de Custos. Vai ver alguma coisa sobre o sistema de custeio e a formação de preços entre as indústrias, as operações, as organizações, com o objetivo de aprendizado, conceitos do sistema de custeio, as suas características, seus métodos, também a comparação do sistema ABC vezes GCOM, né, que é um sistema também de aplicação dentro das empresas. Isso dividido em três tópicos. No primeiro tópico, a gente vai ver o sistema de custeio. No segundo tópico, a gente vai ver métodos de custeio. E o terceiro e último tópico dessa unidade, sistema ABC vezes o GCOM. Entrando aqui basicamente no tópico 1, entender um pouco sobre o sistema de custeio como um todo, que ele é um sistema que auxilia geralmente nas áreas de gestão da empresa. Hoje, então, a gente tem diversos sistemas no mercado e as empresas precisam mesmo escolher o que eles necessitam, se encaixa no seu ramo de negócio. Precisa basear conhecimentos de engenharia, contabilidade de custo para o futuro, uma visão mais relacionada. E os profissionais precisam conhecer e ser responsáveis pelos processos que vão ser aplicados. Por quê? Porque os engenheiros de produção e os gestores geralmente estão na linha de frente, tomada de decisão da empresa, produtos, do que vai ser confeccionado, produzido, transformado. O objetivo desses gestores é reduzir as decisões para tornar a empresa mais competitiva nesse mercado que a gente está globalizado hoje. Quem tiver atualizado provavelmente vai pegar uma fatia mais generosa do mercado, vai continuar disputando. Entrando aqui, a gente vai agora trabalhar um pouco sobre o sistema de acumulação por processo. Porém, eu vou mudar um pouco a minha tela, como sempre, para a gente poder fazer a interação no fundo com o slide. Ajuda a gente a fixar. Eu trazendo aqui a tela do nosso slide, então tópico 1, a gente vai ver o sistema de custeio, que é um sistema que auxilia geralmente a gestão da empresa, já está dizendo o nome. Hoje a gente tem diversos sistemas no mercado e as empresas só precisam escolher qual que se encaixa melhor no seu ramo de negócio. Esses métodos, eles precisam geralmente se basear nos conceitos da engenharia e de contabilidade de custos se atualizando. E os profissionais, por sua vez, eles precisam conhecer e ser responsável por esses processos para fazer eles acontecer. Por quê? Porque os engenheiros de produção, geralmente, quem está em chão de fábrica ou acompanhando toda essa transformação, e os gestores estão na linha de frente, eles que acompanham a tomada de decisões. O objetivo desses gestores, em geral, consequência dessas ferramentas, é reduzir as decisões para a tomada de decisões e ter uma empresa mais competitiva. Dentro desse mercado, a gente vai começar apresentando os nossos slides aqui, que é o sistema de custo, e a gente vai entrar definição do sistema de acumulação por processo, trocando uma ideia e vendo toda essa interação acontecendo, beleza? Fica melhor para vocês acompanhar no meu raciocínio. Então, falando de sistema e acumulação de processo, ou por processo, onde estão localizados os outros setores produtivos das indústrias. E as empresas executam geralmente essas atividades e transformam a matéria-prima em produtos finais. Isso é muito significante. Então, esse sistema de acumulação por processo, ele preocupa-se em quê? Em controlar os custos por departamento, por setores, processos produtivos como um todo. Esse sistema não se preocupa muito com os custos. Geralmente ele é utilizado por empresas que produzem grandes volumes de produtos uniformes repetidos em processo de produção contínua. Exemplo, produção de carro, de cadeira, geladeira, que é um produto que geralmente vai produzindo em grande escala. Para determinar os custos de produção de cada produto, ele divide todos os custos por cada unidade produzida dentro desse período, dentro de um determinado período, né? Aí fica mais fácil para eles poderem visualizar todo esse contexto no processo. E aí sim eles conseguem se organizando, se planejando. A gente tem alguns unis que eu vou trazer para vocês dentro da recorrência, e ele vai trazer o custeio unitário de produção, dentro do contexto aí total do período, unidades produzidas. Depois vai ter um outro uni também que colabora com a gente, ele já traz o estoque de produtos e formado, a soma de vários processos produtivos, dentro do que a gente vai falando. Vou trazendo alguns para vocês poderem ver dentro da contabilização dos custos registrados de produção, e assim ele vai interagindo com a gente, trazendo mais informações.
Um exemplo de custos de produções que a gente pode falar num tal período, por exemplo, matéria, material, mão de obra, custo de fabricação, estoque, produção inicial, incluída, já acabada. São várias mesmo que a gente tem dentro desse decorrer desse sistema. Agora eu vou trazer um pouco para vocês a parte do sistema de acumulação por ordem. Elas vão ver que elas são feitas de forma especial, de acordo com a especificação do cliente. Por exemplo, um produto talvez sobre medida, sistema de acumulação, mais conhecido como sistema de encomendas, que ele é exclusivamente para um determinado local exclusivo. Então, os custos da mão de obra nesse contexto aqui, ele se refere aos gastos com os materiais diretamente ou indiretos, por exemplo, aglobado no produto, como aluguéis, energia elétrica, esse no segmento aqui para contribuição. Há diversas indústrias, setores de serviço, pode utilizar tipo de sistema. Exemplo aí, empresas de publicidade, propaganda, ateliê, de costura, são várias que pode usar tranquilamente sistemas que fabricam aeronaves, navios de grande porte, também pode usar esse sistema porque pode se encaixar para qualquer categoria. A gente vai ver aqui daqui a pouquinho também um modelo de uma ordem de produção para vocês terem uma ideia como que ele funciona dentro da empresa, ou como ele é alocado, como ele se transforma, para você fazer esse rateio de ordem de produção e que todos consigam falar a mesma linguagem. Então, à medida que os produtos eles são concluídos dentro das ordens de produção e ainda são finalizadas, os custos eles vão o quê? Para o estoque de produção acabado. Então ele vai pegando não só o que está produzindo, também o que você já finalizou a transformação, o produto acabado. Ele vai também aglobando o valor. Geralmente, durante a fabricação do pedido, os custos são registrados da seguinte maneira. Vai ver aqui o modelo de fluxo de custo, como eu falei com vocês lá em cima, de pedido, né? Aqui, durante a fabricação do pedido, os custos são registrados da seguinte maneira, como eu estava dizendo: materiais diretos pelo custo real, com base na ordem de serviço, ou essa daqui que está na tela junto com a gente. Está muito nítida a figura, mas dá para a gente ter uma ideia legal. A mão de obra direta se baseia no tempo gasto de produção para execução, tempo gasto vezes a taxa horária do custo da mão de obra do funcionário. Por aí eles fazem essa contabilidade para saber o valor da hora gasto e o custo indireto de fabricação, visualizando através de quê? De rateio. Vai ter que fazer uma média mais ou menos para ver quanto que ele vai incluir ou embutir dentro do produto. Vou trazer aqui uma outra figura que vai ajudar a gente a entender melhor um exemplo de fluxo de custos, como que ele funciona. Vocês viram aqui que está bem estudado. Aí um pedido de venda preparado na base da emissão e assim vocês vão acompanhando esse raciocínio nosso até o final. Vocês conseguem visualizar legal ele funcionando, a ideia que a gente teve aqui, mas muito resumida. Isso daqui para vocês realizarem uma prova, facilita bastante, porque ele está todo estruturado. Também vou trazer um outro único, vai contribuir, que ele vai falar sobre a contabilização por ordem de produção. Vai ajudar também na nossa definição aqui. Falando um pouco sobre a produção por ordem, custos são acumulados geralmente em contas por diversas linhas de produção encerradas por final de cada período. Como assim? Por mês, por semana, trimestre ou ano. Cada final que eles vão finalizando e criando, englobando em cada produto. Então, no caso aqui, os produtos processados, mais de um departamento, os custos processados geralmente, cada fase de fabricação. Quando termina a ordem de produção, aí dá para ver qual é o custo real de fabricação do produto. Fica mais visível para a gente poder ter uma ideia dentro dessa colocação. Então, o custeamento, produção, ele geralmente é usado por empresas, principalmente em relação de produção e não padronizada. Se a gente fosse listar nesse sistema apresentado algumas desvantagens, e como a gente sabe, tudo tem os seus dois lados, mas algumas desvantagens é o gasto administrativo, trabalho e registro de informações bem consideráveis, porque não é uma coisa que você vai pegar um modelo e seguir para todos eles padrão, você vai sair um pouco da sua área de rotina. Também controles permanentes, é mais necessário, né, para segurar os dados materiais que foram utilizados, a mão de obra direta para cada ordem de produção. Então ele vai ficando mais complexo. Também o fluxo desses documentos que vai ser tabulado, que vocês vão fazer, por exemplo, o pedido de vendas baseado na emissão da venda, também a ordem de produção vai ser um pouco modificado.
vai dar ali início aos trabalhos da ordem, quando que ela vai iniciar, também quando pretende terminar, por sua vez, a formulário de requisição de material para você poder comprar a matéria-prima, poder fazer a transformação, cartão de controle de tempo de mão de obra, por exemplo, também para você parar quanto tempo os funcionários envolvidos naquela fabricação, naquela percorrer, desde o início até o final da entrega do produto, as taxas predeterminadas, custos indiretos, e esses custos de fabricação são acumulados em formulário, por exemplo, onde eles vão tabular tudo e conhecidos como folha de registro. Ela vai ser arquivada contra a empresa. Assim, eles teriam uma ideia quando pegar algum produto semelhante. Mas eu quero entender um pouco mais como é essa comparação entre o sistema por ordem vezes o processo, que ficou meio complicado. Bom, como sempre, eu tento trazer alguma coisa a mais que vai colaborando. Então aqui eu vou trazer uma outra tabela e ela vai mostrar para vocês bem estruturado também ali as características, a produção por ordem e a produção pelo processo. Então vocês vão ver a diferença de um e de outro, que vai assim trazendo para a gente vai conseguindo vê-la melhor. Eu vou tentar mudar um pouco aqui a minha tela, consigam ler. Eu vou diminuir um pouco e aí vocês conseguem ver o que está mais embaixo. Não dava para ver que ficava atrás de mim. Vocês param o vídeo aí, pausa e dá uma lida para quem não tem o livro, tá bem tranquilo. Então, vou falar um pouco agora de sistemas. Sistemas de quê? Sistemas de custos em conjunto. Esse daqui, então, a gente vai falar um pouco de algumas fábricas, fiz aí vários produtos a partir de uma única matéria-prima. Então, aqui nesse sistema de custos, ele usando a mesma matéria-prima, um único processo de produção, facilita a vida dos empresários, geralmente. Exemplo, frigorífico, a partir da matéria-prima que vai ser qual? O gado. Pode ser extraído aí diferentes produtos dentro do corte do gado. Aí o couro, diferentes cortes de carne, pode ser vários aproveitado para muitos ângulos. Após essa etapa de separação e identificação, o que é cada coisa, o que é cada produto, né, separadamente, fica mais fácil de você colocar esse conjunto de produtos de preço para você ter uma ideia. Coprodutos e subprodutos, que a gente vai falar ele, é um conjunto de dois ou mais produtos que fazem parte de uma mesma matéria-prima. Pode ter o produto inicial e que vai se transformar em outros produtos. Pode ser dividido como subproduto e também nas funções de seu pequeno valor comercial, que a gente, quando separar ele, ele vai ter um outro valor comparado com o produto maior valor. Por exemplo, o boi, quanto que ele vale num todo, e depois as suas partes já separada, embalada e dividida. A gente vai falar mais um pouco do gado ainda, que falamos anteriormente, de carnes nobres, por exemplo, ou uma de segunda, que pode ser considerada aí o coproduto, ou órgãos, por exemplo, do bicho ali, o couro, outras partes, que pode ser os subprodutos, órgãos, por exemplo, e ainda podem ser transformados em coprodutos, pode virar ração, pode se aproveitar ele 100%. Como vocês vão vendo, vai tirando desde a classe A, depois para B, para C e assim por diante. E você consegue aproveitar todo ele como se, e ele vai se transformando em vários valores dentro dessa composição, produto. E distensão na diferença entre os custos comuns. Por exemplo, depois matei ou algo semelhante. Então, os custos de conjunto, eles são indivisíveis nesse caso, e os custos comuns são custos diretos, que pode ser dividido até em vários objetos custeio. Então, métodos para custear um coproduto, por exemplo, as mais utilizadas que a gente tem no mercado hoje, esses métodos são a alocação de custo aos coprodutos, são unidades físicas produzidas. Então, as unidades físicas, ela pode ser a quantidade de produtos, por exemplo, baseado em quilos, litros, metros, várias formas, matéria-prima principal. E as desvantagens, quando os produtos são muito diferentes, é a ideia de que todos os custos são distribuídos para todos os produtos. Aí é mais difícil você fazer essa parte do cálculo. Mas ainda falando do coprodutos, ele tem mais a ver com o quê? Com a relação do controle de custos por produção e não os custos de produto, mais a ver com a transformação do que o produto. Aqui vai ter um diferencial. Um exemplo aqui, matéria-prima de custo de transformação, por exemplo, vamos botar aqui que foram no valor de 50 mil reais, preço de venda desse produto é de 6 reais o quê? O quilo. E o produto que a gente vai chamar assim, exemplo aqui, matéria-prima e custo de transformação, que a gente vai falar. Faz de conta que a gente teve entre esses dois, da matéria-prima e o custo, são um valor de 50 mil. O preço de venda do produto chamado A, que a gente vai falar assim,
é de R$ 6 o quilo e do produto B é de R$ 4 o quilo. Beleza? Faz de conta que é uma carne de primeira e uma carne de segunda, nessa comparação. Então, eles são produzidos, ou foram produzidos, 60 quilos do A e 20 quilos do B. Tranquilo, então vai fechar 80 quilos no total, certo? E a distribuição desses custos ficaria mais ou menos A 60 vezes 6, que vai dar 360 mil. O B seria 20 vezes 4, que vai dar 80 mil. Show! Então vai colocar 80 quilos mais 440, transformando em dinheiro no total ali. Então aquilo vai dar 440, porque eu já estou fazendo um rateio entre os dois. Então, o produto A, R$ 50, dividido por 440, que é aquele valor lá que a gente tinha falado, vezes 360 mil, que é do valor dos 60 quilos. Vai dar R$ 40.909. Já o produto B, que custeio lá que a gente ou dos produtos da matéria-prima, R$ 50 dividido pelo total de valores, que é 440, vezes 80, porque foi só 20 quilos, beleza? Vai dar 9.090,91. Show, já consegui entender. Agora a gente já acrescentando aqui um subproduto, que é aquele que apresenta pouca relevância, por exemplo, o faturamento total desse. Tem ainda a parte que a gente pode falar que é chamada de catas, as sobras, por exemplo, os filetes, os recortes, né, que pode você estar modelando o couro do animal, por exemplo, os chifres, coisa e tal, vai sobrar sempre um pedaço, um negócio assim, né? Então não apresenta um valor de venda, caso tenha uma margem de perda, normalmente na empresa, muito contabilizadas. Claro que tem a arte aí de você poder fazer e transformar. Entendido aqui um pouco, mas em resumo, o sistema de custeio, como ele é utilizado como um sistema de informação, para quê? Para que auxilie os gestores da empresa, principalmente na tomada de decisões, e o sistema como um processo de contabilidade. Ele controla os custos através de quê? De departamento, dos setores produtivos. Ele tem como objetivo o que? A divisão dos custos pela quantidade produzida, e ainda a gente viu também o sistema de acumulação, onde os produtos são feitos sobre encomenda, por exemplo, de acordo com o pedido do cliente, ou as especificações. A gente finalizou agora nesse último conceito aqui com os conceitos de sistema de custo e conjunto. Vamos agora entrar um pouquinho nesse tópico 2, beleza? Tópico 2, a gente vai ver um pouco dos métodos de custeio. Entendi, beleza. Entre os métodos de custeio, a gente vai falar de vários outros lances que vai ligar nesse contexto 1. Então, o que a gente vai ver nesses é o significado desses métodos. Para que ele serve? Por que ele tem esse significado? Quais são suas funções, por exemplo, como função que determinar o modo como vai ser atribuído os custos ao produto no final, produtos como que eles vão ser alocados, ou seja, a forma que a empresa vai utilizar para encontrar os custos dos produtos e com o objetivo de quê? De melhorar o processo e reproduzir o processo e reduzir os desperdícios, porque é o que toda empresa realmente deseja. Falando então dentro desse contexto, a gente entrou aqui com os métodos. Método de custeio por observação tem como característica atribuir todos os custos operacionais internos ao produto. Está falando, por exemplo, o estoque absorve esses valores, todos os custos de fabricação vão estar embutidos entre o contexto igual do fabricante, ou seja, sejam eles diretos ou indiretos, fluxo ou variáveis. Sabe também que no Brasil esse método é muito usado aí pela contabilidade financeira, onde os custos indiretos são alocados e os produtos e serviços por meio de quê? De rateio. Como tudo na vida, a gente tem as desvantagens ou as vantagens. A gente vai ver algumas vantagens, então, que é o quê? Atender a legislação fiscal, considerar todos os custos do produto e dos estoques, permitir a apuração dos porcento de custo. E as desvantagens dentro da formulação pode levar aí, por exemplo, os produtos pode ficar mais caros, critérios de rateios eles podem ser arbitrários, por exemplo, mas sem muitos prejuízos. E aqui a gente está vendo o UNE atrás, que ele nos traz aí o custeio por absorções de custos rateados entre os produtos, inclusive os custos variáveis referentes a cada um. Está começando a entrar um pouco na cabeça, né? Então, dentro desses métodos de variáveis que a gente vai trazer agora, eu vou trazer também o chamado de custeios direto, onde os custos fixos eles são
alocados ou eles são lançados e os custos variáveis eles são aplicados nos produtos. Então, geralmente, eles só incluem o custo de operações dos produtos e serviços das atividades. Bem mais tranquilo, bem mais visto para a gente entender o raciocínio. E a sua finalidade é determinar a contribuição total ou unitária em cada objeto de custeio. Esse método de custeios variáveis são excluídos do custo fixo. Custos fixos, a diferença, são rateados produtos e no custo variável são tratados como custos de período. Essa é a diferença uma da outra para a gente poder entender um pouquinho melhor a aplicação do custeio. Agora a gente vai falar um pouquinho da aplicação do custeio variável direto. Bom, agora a gente vai falar das vantagens da aplicação do custeio variável direto. Então a gente vai ver aí que ele evita manipulações, ele fornece pontos de equilíbrio de estoque gerencial, fornece também dados importantes para análise e a relação dos custos, volumes, lucro rapidamente. Ele é totalmente integrado com o custo padrão e o orçamento flexível. As suas desvantagens são custos mistos, porque ele interage entre os dois e aí fica mais difícil de separar a parcela de fixa da variável. Mais complicado para você fazer um rateio ou você conseguir visualizar ele como um todo. Não é aceito muito pelas auditorias ou pela legislação do imposto de renda, ainda mais pelos contadores. Então, para que eles servem? Eles podem ser usados em outro caso, você vai ver que as empresas geralmente internamente podem utilizar. Esses valores de estoque mantêm uma relação de custo total. Ele vai trazendo, então, uma outra aplicabilidade. Ele não se aplica para a formação do preço de venda. Eu quero dizer, geralmente esse método é aceito para fins gerenciais dentro da empresa. Ele age como um gerador de informação para orientar o processo gerencial como um todo. Ele vai nos trazer aqui a ideia do lucro bruto, né, que é a diferença entre a receita e a venda, depois ali a margem de ação, que é a diferença entre também a venda e a renda, o custo ali menos o custo, mas é um método de custeio variável das despesas variáveis com as vendas. E a curva ABC, que demonstra gastos maiores e menores, custo total de um produto. Vai trazendo para a gente um resumo bem mais tranquilo para a gente poder entender. E quando ele diz que é importante, quer dizer que vai cair em prova, geralmente. O tempo que a gente pode dar, empresa, por exemplo, que produz 100 unidades, por exemplo, se fosse uma empresa têxtil, né, com alguma coisa como camisas ou calça, roupa em geral, né? Então vamos dizer que dentro de um mês ela vendeu 7 desses 10 mil unidades, ela vendeu 7 mil produtos por R$ 5 cada um. Aí a gente vai trazer uma outra tabela, ele vai colaborar com a gente num contexto aqui para a gente poder ter uma ideia do seu custeio variável. Então, a gente vai ter ali o custeio de produção de 22 mil, aí depois o custeio de produtos vendidos, por exemplo, produzido de 10 mil, a unidade vendida 7, e ele vai dar ali o estoque final do produto, que vai acabar sendo um total 3 mil quantidades, vezes o custo de R$ 2,20, vai totalizar em 6,60. Vamos ver um comparativo entre o custeio de absorção e o variável, para a gente poder entender um pouco melhor dentro de uma tabela que vai trazer para a gente aí ele como uma parte mais viável. Vou dar um pouco a minha tela de lugar aqui, que fica legal para vocês conseguirem ver melhor. Então aqui vocês conseguem ver o custeio variável e o custeio por absorção. Por exemplo, o primeiro variável classifica os custos em fixos e variáveis. Já o segundo, não há uma preocupação com essa classificação. Pois a gente tem mais alguma coisa para colaborar aqui? Claro que tem ali um critério administrativo gerencial interno, que é o variável, e um critério legal fiscal externo, de absorção. Pode ver que um pensamento ele vai trazendo uma certa diferença um do outro, sendo que alguns vocês vão ver que ele usa a mesma filosofia. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter, apresenta a margem de contribuição, o outro uma margem de operacional, então já vai trazendo um pouco de diferença a mais. Um é custeio variável, o outro é custeio por absorção, e assim vocês vão vendo a diferença de um outro e consegue entender melhor. Para entender aqui mais diretamente, a gente vai ver um exemplo aí, supor que, por exemplo, uma empresa produziu 1.000 unidades meias, por exemplo, num valor variável R$ 20 mil de custo fixo para a produção, valor de 12 mil das despesas variáveis e no valor de 4 mil das despesas fixas. Então, aí somando 6 mil,
dentro dessa colocação que a gente colocou aqui, um volume de venda de 800 unidades, que seria um valor de R$ 60 por unidade. Aí a gente vai fazendo a soma e vai chegando ao valor pretendido, beleza? Tá, professor? Ficou mais complicado um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo aqui uma tabela e aí a gente vai podendo ver um pouquinho. Vou trazer aqui nesse slide mesmo. Ó, aqui você consegue ver do outro lado uma tabela que eu coloquei aqui e vai trazer para você ali, ó, custeio de absorção, custeio variável, custo da produção do período, e aqui ele está dividindo cada valor ali para a gente entender. Olha a comparação da absorção e do variável. Ali, por exemplo, ó, 32, lá ele já entra em 20. Então, ali do 12 de custos fixos, não entra na variável, só na absorção. E depois a gente vai vendo mais embaixo, custo de produtos vendidos, que foi 25.600, e no outro só 16 mil. Beleza. Aí ele vai descendo mais um pouco. Estoque final de produtos acabados, dá 6.400. No outro só vai dar 4.000. E ali o demonstrativo dos resultados dá 12.400 de lucro, porém o outro só dá 10.000. Por quê? Por causa da primeira diferença lá, que é o custo de produção do período. Tá? Porque ele só contabiliza ali 20.000 e o outro não, ele vê o custo fixo mais o variável. Por isso que dá essa diferença e é mais vantajoso. Beleza? Então, como você viu ali, ele só vai dar um pouco mais de trabalho, mas porém é uma rentabilidade muito maior para a indústria, para a empresa. Bom, dentro daquela tabela que a gente trouxe, ainda a gente ia ter ali, a gente pode ver ali as seguintes diferenças entre os dois tipos de custeio, como eu falei para vocês ali do custeio por absorção, e a produção é maior, né? 12.000. Esse valor corresponde ao quê? Os custos fixos e os custos variáveis não são considerados como custos nas despesas desse outro modelo que a gente estava falando anteriormente. Agora a gente vai falar um pouco de um modelo, ele é um pouco diferenciado, que é o modelo método RKW, para vocês entenderem um pouquinho o custo. Vou ampliar aqui um pouco, legal. Então aqui dentro desse método, né, sigla, o que ela representa, é o antigo Conselho Governamental de Assuntos Econômicos, geralmente era na Alemanha, semelhante ao nosso Conselho Internacional ou Interministerial de Preços, que já caiu de linha, mas só para saber mais ou menos, contabilizam o que elas realmente fazem. Este método, ele é utilizado exclusivamente por fins gerenciais, então ele busca melhores distribuição dos custos, tanto diretos como de produção. E nas distribuições, departamentos, ele produzindo a probabilidade de erro, ou reduzindo a probabilidade de erro. Para vocês verem que ele é bem eficiente, ele traz aí uma vantagem para a empresa. Então, falando nas vantagens, ele leva aí em consideração os gastos de quê? Da empresa, com base na formação de preço, nos custos, nas despesas, bastando então só acrescentar o lucro, fica mais fácil no preço de venda final. Ele já reduz bastante o retrabalho dos gestores quanto à margem de lucro. Então vamos supor que uma empresa que ela possui 1.000 de custo distribuídos entre o centro de custo A, B e C. Num outro contexto aqui, valores mais ou menos de R$ 200, 300 e 500. Eu vou trazer uma tabela, fica mais fácil, beleza? Aí eu vou falando com vocês aqui que vocês vão entender. Então vamos supor ali que a gente tem uma empresa que ela tem ali R$ 1.000 de custo distribuídos entre 3 colunas. Vamos dizer A, B e C, com os valores de 200, 300, 500 reais, como a gente pode visualizar nossa figura. Então, o produto 1, ele consome R$ 60 no centro de custo, do custo A. Já o 180 do custo B e 100 do custo C, como a gente vê aqui. Já o custo do produto 1 vai ser de 340 e o produto 2 consome 140 do centro de custo e do custo A e os 120 do B, que é de R$ 400 C. Então 120 do B e 400 do C. Então o custo é de R$ 660. Então a gente está vendo aqui na figura o contexto para poder entender um pouquinho. Um pouco complexo, quando a gente traz um pouco de figura assim, ela traz para a gente uma visão melhor do que a gente está falando e mais amplo. Então vamos ver agora um pouquinho sobre o custo. Custos padrão ou custo padrão estabelece um padrão dos custos. Ele é responsável em realizar uma cobrança de responsabilidade de cada setor dentro da empresa. Então já vai ser mais direcionado.
também pode ser visto como metas para os produtos, considerando aí a cadeia de produção com o objetivo de quê? De estabelecer o custo real e prever as variações e as possíveis causas e efeitos dentro dessa relação de custeios aqui que vocês observam, falando dos custos padrão que ele possui três tipos de classificação, uma chamada de ideal, é o que toda empresa deseja, se determina através de métodos científicos, mínimo desperdício de matéria-prima possível, que ele dá as condições favoráveis de produção e eficiência, tanto na mão de obra quanto, como a gente está vendo no geral ali, produção de matéria-prima. Então esse é o ideal, o sonho de toda empresa. A gente estima, por exemplo, a de estima, que já é o segundo, ele estima para o futuro, através de quê? Do histórico da empresa. Você vai ver qual é o gasto, matéria-prima, de mão de obra e tudo mais, você vai estimar a produção de quanto você vai ter para refletir para o outro ano, quanto você já vai ter precisar de obra para fazer a transformação e até de vendas. Tá? Vai ter uma estima do que vai ser o próximo ano, que é o corrente. Ele se baseia entre o quê? Entre o custo ideal e o estimado. Ele vai estabelecer as metas para todos os setores da empresa para conseguir cumprir a meta do ano que passou, né? Mas talvez superando ela para as metas futuras, para ter um crescimento, uma evolução. Entendi um pouco melhor. Então, falando aqui, a gente vai entrar nos custos real, por exemplo, aí, geralmente, ele ocorre no processo produtivo, levando em conta, por exemplo, o desempenho da mão de obra, os desperdícios, os custos de matéria-prima, como um todo dentro da empresa. Então, dentro desse conceito que a gente está visualizando, eu vou trazendo também para você os custos padrão vezes o custo real, né, que ele vai ser aí importante realizar a comparação entre os dois através dos dados da controla, por exemplo, o processo de produção e corrigir os desvios identificados dentro do processo. Né? Então, se a gente comparar ou fizer uma comparação do custo real e ela for inferior ao custo padrão, a gente pode considerar o quê? Que é uma coisa favorável, positiva. Agora, se a gente vê o inverso, que o custo real foi superior ao custo padrão, aí a gente vai ver que é desfavorável, que não vale a pena. A gente tem que corrigir esse quadro, assim, então reverter essa posição para que seja favorável novamente. Beleza, dentro dessa colocação que a gente colocou aqui, a gente vê ainda os custos de capital. Por exemplo, ele vai trazer, o que ele seria? É uma taxa de retorno, por exemplo, sobre os investimentos ou percentual que os investidores eles pretendem obter com esse investimento. Porém, pode ter, por exemplo, que levar em consideração o risco do investimento, porque vai ter um risco de investimento, quer dizer, o seu lucro é maior, mas o risco também é maior. E isso pode influenciar bastante nas decisões para você fazer um investimento, seu capital para uma empresa, certo? Legal. Nesse contexto agora, a gente vai trabalhar um pouco o tópico 3. O tópico 3 vai ser o sistema ABC e o GECOM, como a gente viu ali no tópico que a gente está trazendo, que a gente vai ver resumidamente seguindo ele. Mas no tópico anterior, a gente viu aí o custeio de absorção, né, que é atribuídos aos custos e o ciclo operacional, tanto interno aos produtos, e também os métodos de custeios variáveis ou direto, que é a despesa e os custos variáveis, que eles geralmente são aplicados nos produtos conforme a produção. Também a gente viu o método RKW, são os custos que são apropriados aos produtos, né? E as despesas da empresa, inclusive os financeiras, no produto dentro desse sistema. E o custo padrão também, a gente deu uma pincelada, que ele estabelece aí um padrão de custo, criando condições tanto para controlar e avaliar os processos produtivos. E por fim, para a gente fechar, a gente viu aí o custo real, que ele foi ocorrido ou ocorre quando tem um processo produtivo levando em conta o desempenho da mão de obra, também os desperdícios e, claro, o custo de matéria-prima. E aí a gente finalizou realmente essa parte do tópico 2 e agora sim a gente entra no tópico 3 falando sobre o sistema ABC. E o que a gente vai ver aqui dentro desse sistema? Devido ao aumento das atividades industriais, que a gente está vendo aí a evolução e a complexa relação para mensurar os custos que as empresas têm, tanto na tomada de decisão, então por isso que foi desenvolvido um sistema para o quê? Para dar suporte aos gestores, por exemplo, na estratégia, visado para contribuir para o crescimento organizacional.
ferramentas facilita a vida do gestor. Então, assim, a gente vai ver um pouco melhor agora do sistema ABC como um todo. Ele vai trazer uma visão de estratégia que acaba aí incorporando novos conceitos, métodos das empresas, estratégia de gestão. Então, traduzindo o ABC, custeio baseado em atividades, ele tem o objetivo de avaliar as atividades com precisão, tanto comercial, industrial, como os serviços aos direcionadores para alocar as despesas e os custos de forma mais realista nos produtos e serviços. Então, o sistema ABC ele parte do princípio que os recursos são consumidos pelas atividades e pelos produtos. Caso a matéria-prima, por sua vez, seu interesse acaba centrando nos gastos indiretos. E ele tem como um método mais rigoroso aí, permitindo um controle mais eficiente e efetivo, porque ele vai trazer um certo lucro-benefício para a empresa, além dele ser mais trabalhoso, mas a gente vai ver que vale a pena. O objetivo desse sistema é o quê? É mostrar as melhores informações para as empresas serem mais competitivas no mercado. Resumindo, o ABC é um processo que combina pessoas, tecnologias, materiais, métodos e, claro, o ambiente, tudo vai ocorrer. Descobrir de que maneira a empresa utiliza o seu tempo, seus recursos, para cumprir as missões, os objetivos, as metas da organização. Fica tudo muito mais claro para tomadas de decisões. Podem visualizar. Então, assim é possível determinar quais são os produtos subcusteados e os supercusteados dentro do contexto que a gente vai dissertar um pouco. Através dessas análises, esse sistema ele vai possibilitar as ações de melhoria das tarefas, de redução dos custos, melhora dos serviços, das qualidades que reduz o desperdício, por exemplo, da qualidade, reduzindo o desperdício, aprimorando os processos de negócio da empresa, fica tudo mais claro, mais fácil para quando quiser. Então ele permite os gerentes uma atuação mais eficaz, mais precisa sobre o comportamento dos custos. Então, o sistema de custeio traz muitos benefícios diretos. Eles vão ser feitos em 2 estágios, por exemplo. O primeiro vai ser o custeio das atividades, tabular, e depois os custeios de objetivos, onde cada setor tem que chegar o que eles querem com essas metas. O sistema de custeios, então, ele vai permitir identificar diversas rotas de consumo dos recursos da empresa, não uma só. Ele vai ter várias opções dentro dessa transformação, atribuindo aí os custos às atividades e vai ser feita de forma criteriosa, bem regrada, digamos assim. Exemplo aí, alocação direta, o que seria a identificação clara, direta e objetiva dos custos de certas atividades, bem claro, bem sucinto para todos os envolvidos no processo de produção. E o rastreamento, que é a alocação, que é a causa entre atividades e a geração dos custos. E depois a gente tem, para finalizar, essa terceira, que é o rateio, que é quando não tem a possibilidade de alocação direta e nem o rastreamento. Algumas vantagens e desvantagens, como a gente viu anteriormente nas outras. Aqui a gente vai ter as vantagens, são as informações gerenciais mais precisas, né? Mais no ponto. Fica fácil de você ver quando tem um problema. Ela facilita as empresas nos serviços, por exemplo. Ela diminui o rateio arbitrário, fica mais fácil para você cálculo de quanto saiu cada produto no final. Ela facilita a implantação, por exemplo, a revisão dos controles internos, se tiver algum problema. Ela melhora também o fluxo de processamento de processos. Também a forma mais transparente, proporcionando verificar onde estão consumindo mais recursos e assim eles possam arrumar isso. As desvantagens de todo esse processo, os gastos elevados, nada barato, exige aí um nível de controle interno muito alto, precisa de uma revisão constante, tem dificuldade de envolvimento, é muita coisa detalhada, né? Fazer várias vezes, dificuldade de integração das informações entre os departamentos. Se um trava, trava tudo, né? A falta de pessoal, por exemplo, competente para fazer isso, qualificado, ou que tenha experiência para implantações, precisa de uma quantidade maior de pessoas alocada, além de não ser aceito aí pelos FIIs. É uma coisa mais interna, é um controle mais interno dentro da empresa. Vamos ver aí um exemplo na figura que eu vou trazer aqui para vocês, que dá para a gente perceber um pouco esse esquema do ABC aplicado num setor de expedição, por exemplo, uma indústria que fabrica perfumes aqui no... Ele não está muito bom de ler, está meio
torcido, mas dá para a gente entender ali os custos, direcionador, as atividades, né, os produtos, como vai funcionando cada um deles e assim mais estruturado o nosso pensamento, para a gente ter uma ideia mais clara, melhor. Então, nesse esquema, dá para a gente ter uma ideia aí qual é o funcionamento desse sistema ABC, gastos diretos através de quê? De direcionadores de custos e de recursos. Podem ver bem mais trabalhado, mas ele é bem mais eficiente. Custo das atividades inseridos aos produtos. Dá para a gente perceber, contribuindo na tomada de decisões e falando em gastos diretos, recursos, eles vão ser o primeiro estágio. O custo é feito da seguinte forma, por exemplo, aí a especificação das atividades, o rastreamento dos custos, a identificação e a seleção dos direcionadores de recurso, atribuição dos recursos às atividades. Já no segundo estágio, a gente vai ter aí os direcionadores de atividades, definindo os objetivos dos custos, então, formando grupos de custeios dessas atividades, selecionando direcionadores, calculando os custos dos objetivos de custos. Vocês verem, ele não é nada simples, mas é muito eficiente. Então, falando um pouco agora sobre outro sistema, que é um sistema GECOM. Lembra que a gente falou que ia falar dele lá no início? Agora chegou a hora da gente ver ele um pouquinho mais assim a fundo. Então, esse sistema GECOM, ele é considerado como uma ferramenta de gestão que ajuda na otimização dos resultados e também aumenta aí a eficiência operacional da empresa. O modelo geralmente ele é direcionado para quê? Para a eficiência, o sucesso empresarial, como ele diz respeito ao processo de planejamento, execução, controle operacional, a missão da empresa, a crença, os valores, ou de que maneira a filosofia administrativa vai funcionar. Esse GECOM ele utiliza conceitos e critérios das necessidades informativas de diversos gestores da empresa. Por exemplo, ele abrange alguns requisitos como modelo, por exemplo, de gestão e do sistema de informação, em relação aos aspectos de avaliações, desempenho ou resultado, por exemplo, que é utilizado, a eficácia empresarial e os resultados econômicos. A empresa consegue, por exemplo, perceber nesse sentido a variação patrimonial do valor adicionado e o patrimônio pelas atividades empresariais um determinado período e a formação dos resultados econômicos, que decorre de quê? De diversas áreas da empresa. Geralmente funciona sobre a responsabilidade do gestor. Então, dentro dessa colocação, a gente tem o papel dos gestores, que é conseguir alcançar maior aproveitamento dos recursos possíveis. Preço, por exemplo, de transferência com base no custo de oportunidade, que se refere no quê? No valor transferido ou que transferimos para o produto, né? Ou os bens ou os serviços. Resumindo tudo isso aí que a gente falou, uma visão geral, os aspectos econômicos, pode dizer que é a riqueza de uma empresa, o aumento ou quando ela diminui, conforme o mercado atribui o maior ou menor valor dos ativos que a organização possui. Entendendo desse contexto, facilita um pouco a nossa vida aqui. Como a gente pode ver, dessa forma, o papel do subsistema é fazer que os gestores façam um planejamento, né? E tenham informações dos ambientes internos e internos no geral, utilizando estes dados que são armazenados em diversas fontes, como fontes de jornais, de mercado, dar diversas fontes aí para chegar no contexto e conseguir visualizar como um todo. Então, as principais características desse subsistema de informação, ou nesse caso, no módulo de simulação, é ser o quê? Descentralizado, visualizar a mensuração de receita e os custos e resultados. E no subsistema é o módulo de planejamento, que fica um pouquinho que ele é centralizado. Primeiro, o módulo de simulação é descentralizado, ele visualiza a mensuração da receita, custos e resultados. Já o subsistema, ele é o módulo de planejamento, já é o contrário, já é um sistema centralizado, ele faz um detalhamento das informações no mesmo nível realizado, contempla as variáveis analíticas aí dos eventos econômicos e altamente a diferença de um para o outro, dá para ver. E ainda a gente tem o subsistema, que é o módulo realizado. Ele funciona de que jeito? Centralizado, permite também o detalhamento das informações no mesmo nível do orçado, porém ele contempla aí as variáveis analíticas do sistema ou dos eventos econômicos a ser estruturado. Então, no geral, pode dizer que
o modelo para tomada de decisões, ele compõe aí receita, custos das operações e os resultados. Exemplo aí o preço adquirido de insumos, considerações de financiamento, de taxa. Porém, esses fatores, ele vai depender muito da eficácia dos gestores. Eles é o que vão fazer tudo isso acontecer. Com esse modelo de análise de decisão, ele compete à dimensão operacional ou econômica financeira da empresa. E, por sua vez, no ponto de vista operacional, o gestor responsável, que tem a responsabilidade, ele vai visualizar ali o volume de venda, de produção, de produtividade, qualidade, o prazo, como um contexto geral. Dimensão econômica, por exemplo, por sua vez, o gestor ele precisa aperfeiçoar os resultados com produtos de valor econômico superior ao valor da economia. Falando da dimensão, por exemplo, financeira, o que ela envolve? Envolve os prazos de pagamento e recebimentos, os juros de aplicação ou capacitação dos recursos, avalia os custos de oportunidade nas transações à vista e a prazo. Então, a lógica do sistema GECOM é orientar a lógica da geração das informações que roda dentro da organização, a fim de facilitar o processo na tomada de decisões, como nas compras, estocagem, produção, venda, manutenção, por exemplo, as finanças, transporte, várias outras colocações de todo o funcionamento que tem dentro da empresa. Exemplo aí de uma outra imagem que ela vai trazendo para a gente contexto de compra a prazo, por exemplo, aí, o resultado na área de compras. Aí a gente vai ver a GECOM, ela é mais detalhada, e a outra ortodoxo ali, por exemplo, está escrito que ela é mais superficial. Ela vai trazendo mais detalhes. É claro, nesse exemplo aí, dá para a gente ver que não tem nenhum resultado, por exemplo, só o débito na conta de estoque, 12.100 ali no esquema, e os registros da conta dos fornecedores, por exemplo, patrimônio da empresa que está de forma errada. Você visualizar ali. Por quê? Porque o valor do ativo não é de 12.100 e nem o valor passivo é de 12.100. Então, estão errado aqui. O modelo GECOM, que está na sua direita, já dá para ver ali o verdadeiro valor do estoque, que é o quê? De R$ 8.000. E o valor do passivo, por sua vez, é 10.000. Então, esse valor já é de 10.000. Então, o valor presente na dívida com os fornecedores, que é de 12.100, que ele vai ter o vencimento, por exemplo, dentro de 2 meses, contada ali a taxa de 10% ao mês. Então, vendo no aspecto financeiro, no geral, a gente analisando por aqui, na área de compras, ele perdeu mais de R$ 1.000 porque ele foi debitado pelo custo, compras ali de R$ 3.100, ou seja, 12.100 menos 9.000. Então, ele recebe uma receita ali de 2.100, um correspondente ao benefício da área de compras. Vendo como a gente pode ver agora ele mais mensurado, fosse fazer ele no objetivo geral, ele é menos trabalhoso, mas talvez a empresa não perderia esse dinheiro. A gente vai ver alguns elementos aí do modelo, por exemplo, o orçamento original, o que seria cada um dele. Ele inicia na fase do planejamento operacional e vai corresponder à quantidade planejada e os preços. E o orçamento corrigido, ele já é elaborado na fase de execução e ele vai corresponder ao orçamento original, né? Ou corrigindo os preços. Depois a gente tem já o orçamento ajustado, que tem correspondência à fase de execução. Ele permite que o ajuste seja feito junto com o planejamento operacional de curto prazo, utilizando os mesmos preços no orçamento corrigido. Realizado o padrão, a gente já tem que ele corresponde ao volume da transação de preço vigente no orçamento corrigido e ajustado, considerando os insumos, as técnicas, consumo. Temos também efetivamente realizado, que ele corresponde ao quê? Ao volume das transações realizadas, considerando ou considera os termos de insumo, a quantidade consumida, beleza? Já o variável ou a variação de preço, ele vai corresponder ao erro de estimativa desses preços orçados. Então, diferenciando os valores do orçamento, do original e do corrigido, beleza? Aí você consegue chegar na variação de preço. Já a variação de ajuste de plano, ele traz o cálculo pela diferença entre os valores do orçamento e do corrigido, então replicando as diferenças entre o planejamento de curto, médio e longo prazo. Dentro dessa variação de volume, a gente tem mais algumas
por exemplo, a diferença entre os valores de realizado ou do realizado e do padrão do orçamento ajustado. Finalizando aqui, quase, a gente já tem a variação da eficiência, que ela calcula pela diferença entre os valores efetivamente realizado e o realizado ao padrão. E para fechar, agora fechando mesmo no geral, a variação total, que ele vai calcular a diferença entre os valores efetivamente realizado e o orçado original. Portanto, o GECOM ele vai trazer aí vários benefícios para a geração de custos. Ele vai permitir, com certeza, autoridade sem perda de controle. Muito detalhado, só que ele vai ser muito difícil encontrar pessoas. Resumindo aqui no geral, que a gente viu aqui até agora, a gente pode dizer a comparação do sistema ABC da GECOM aí no caso, é o sistema por objetivo, ele tem aí melhorar a competitividade das empresas no mercado partindo das atribuições de custos indiretos, com base no quê? Nos custeios das atividades e nos custeios dos objetos. Entendi, professor. E a gente finalizou, claro, vendo aí o sistema GECOM como um todo, o funcionamento dele, que vai abranger os requisitos dos modelos de gestão, dos processos e os sistemas de informação. E assim a gente finaliza essa unidade e muito em breve a gente inicia com a unidade 3. Beleza, meu povo lindo? Então é isso aí. A gente encerrou então mais uma unidade, perfeito. E agora a gente vai partir para a unidade 3 até semana que vem. Beleza, galera? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima então. Fui, valeu, galera!